Para esse texto sagrado, louvado seja Deus, um texto que nós conhecemos tanto, quando vai nos falar aqui do momento que Davi será ungido, quando Deus já tinha rejeitado Saul. Deus vai chamar Samuel e falar: Samuel, até quando você vai agir dessa forma? Até quando você vai ficar com pena, com dó de Saul, se eu já o rejeitei? Levanta-te agora e vai à casa de Jessé, e lá tem um que você vai ungir para sentar na cadeira de rei, para suceder Saul. Faça isso agora. Em outro texto Deus vai dizer assim: ô Samuel, ele não rejeitou, não foi você, foi a mim, fica tranquilo. Por que você está triste? Levanta e vai à casa de Jessé. Louvado seja Deus, aleluias. E antes de eu continuar aqui, aleluias, essa mensagem, eu já quero te entregar algo profético da parte de Deus dentro dessa palavra, porque o que Deus manda entregar para você aqui nessa tarde foi você que Ele escolheu no meio dos seus, no meio da sua casa, no meio da sua família, para se levantar em oração, para se levantar em propósito, para que os gigantes que venham se levantar contra a sua casa, contra a sua família, venham cair por terra no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi você que Ele escolheu, foi você que Ele separou, foi você que Ele trouxe para estar sentado dentro aqui desse lugar, nessa cadeira. Foi você que Deus chamou para que o inimigo que se levantar contra a sua casa, contra a sua família, venha cair por terra. Se isso já é motivo de glorificar a Deus, glorifique. Se isso já é motivo para exaltar e glorificar o Rei da Glória, glorifica a Deus. Você é um escolhido do Senhor, você é um chamado do Senhor. Deus tem algo especial para a sua vida. Igreja, quando louvado seja Deus, Samuel vai chegar na casa de Jessé, aleluias. Samuel vai se apresentar para Jessé, e Samuel então agora, dentro do propósito que Deus colocou no seu coração, vai olhar para os filhos de Jessé, e Jessé vai colocar diante de Samuel 7 dos seus filhos. E quando Samuel olha para um deles, quando Samuel olha para Eliabe, talvez Eliabe forte, alto, formoso, Samuel olha e pensa: é esse. Aí Deus olha para Samuel e fala: Samuel, calma, não se antecipe. Eu não olho a aparência, eu não olho, eu olho o coração. E eu já escolhi Samuel 1, segundo a minha vontade, segundo o meu coração. Samuel, não se precipite. Então agora passa-se mais um na frente, louvado seja Deus, de Samuel. Abinadab se apresenta, e quando Abinadab se apresenta, Deus diz: também não é esse. Daqui a pouco Samar se apresenta, também não é esse. Aí Samuel vai olhar para Jessé e dizer: Jessé, acabou-se os filhos. Aleluias, glória a Deus. Aí a palavra de Deus vai nos relatar dizendo que Jessé vai dizer assim: não acabou, ainda tem um, mas está lá cuidando das ovelhas. Quando Jessé fala isso, louvado seja Deus, glória a Jesus, eu imagino o coração de Deus lá do alto céu dizendo: está cuidando de ovelhas? Então é isso. Está cuidando de ovelha? Então manda chamar lá. E por que eu estou entregando isso para a sua vida aqui? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Irmãos, Deus, Ele tem algo especial nele, louvado seja Deus, que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Ele vai costumar chamar pessoas que estão indignados com algumas situações, pessoas que estão insatisfeitas com algumas coisas. Ele começa a chamar pessoas, louvado seja Deus, que olha e diz assim: mas eu sou o pequeno aqui, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da
Mas, no entanto, esse menor, às vezes, está cuidando de ovelhas. No entanto, esse menor, em outra ocasião, está malhando trigo no lagar. Em outras ocasiões, louvado seja Deus, glória a Jesus, está lá, com os joelhos dobrados, clamando por misericórdia. E a palavra de Deus nos relata dizendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E sabe como é que eu interpreto esse versículo? Que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando a palavra de Deus vai relatar dizendo que quando Deus decide acabar com Sodoma e Gomorra, Ele vai dizer que Ele não encontrou um justo sequer dentro de Sodoma e Gomorra. Significa que Deus não encontrou um sequer em Sodoma e Gomorra indignado com aquela situação. Significa que Ele não encontrou ninguém dentro de Sodoma e Gomorra olhando aquela situação e dizendo: isso aqui está errado. Deus olha dentro de Sodoma e Gomorra e todas as pessoas daquele lugar, acomodado com a depravação instalada dentro daquele lugar, não encontrou um homem sequer, um justo sequer, um coração indignado. Quando Deus decide acabar com toda a humanidade, Ele vai olhar do alto céu e vai encontrar graça no coração de um homem chamado Noé. E eu imagino que Noé, dentro daquele povo corrompido, depravado, casando e dando-se em casamento, eu imagino que Deus olha para o coração de Noé, um coração indignado com a situação, um coração não satisfeito com a situação que o povo estava vivendo, e Deus vai dizer: encontrarei graça no coração de um homem, e através dele eu darei uma outra oportunidade para a humanidade. É Deus olhando lá do alto céu, aleluia, glória a Deus, porque a palavra de Deus nos relata dizendo, lá nesse texto, quando vai relatar que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, está linkado com o texto de quando Elias vai chegar diante de Acabe e vai dizer: não vai chover. E por que Elias vai chegar diante de Acabe e vai dizer: não vai chover? Porque eles estavam adorando a Baal, ao Deus da fertilidade, e estava atribuindo a chuva a Baal. E Elias, indignado, vai chegar e dizer para ele: não vai chover. Por quê? Porque vocês estão adorando a Baal e atribuindo ele a chuva, mas quem manda chuva é o meu Deus. Ele estava indignado com a situação. Então por isso o texto vai dizer que a oração de um justo, a oração de um coração indignado, a oração de um coração insatisfeito com a situação que ela está vivendo, pode muito em seus efeitos. E quando eu falei para você aqui nessa tarde que Deus te escolheu para ser uma coluna de oração dentro da sua casa, para ser aquele que através da sua vida os gigantes cairão por terra, eu tenho para mim, louvado seja Deus, aleluia, que você é o coração indignado dentro da sua família, que você é o coração indignado dentro da sua casa, que você é o coração indignado em meio à sociedade corrompida e depravada, que você é aquele que não está conformado da forma que as coisas estão. E aí você resolveu dobrar os seus joelhos, aí você resolveu fazer campanhas, aí você decidiu estar na presença de Deus e clamando, dizendo: Deus, eu não estou satisfeito com a forma que as coisas estão dentro da minha casa, eu não estou satisfeito com as coisas dentro da minha família, eu não estou satisfeito com as coisas do qual eu estou contemplando com os meus olhos. Você começou a orar, você começou a clamar, e Deus lá do alto céu olhou para você e disse: dentro dessa casa eu encontrei graça no coração dele, no coração dela, e através dele, através dela, eu vou trazer mudança para dentro dessa casa, eu vou trazer mudança para dentro dessa família. Pode glorificar e exaltar alguém, ela abraça
O meu corpo está todo rompiado, lá batalha, lá é. Porque é profecia do céu para sua vida aqui nessa tarde. Deus dizendo: eu te escolhi. E você vai entendendo por que eu estou trazendo isso para esse texto. O nome Davi, de tantos significados, mas quando você vai buscar a etimologia do nome Davi, tem 3 coisas que chamam a atenção. 3 coisas. Que coisas são essas? 3 significados do nome de Davi: o amado, o querido, o predileto. O amado, o querido, o predileto. O que para o seu pai ou para os seus irmãos era apenas um jovem que cuidava das poucas ovelhas, mas para Deus era o amado, o querido, o predileto. Para Deus era, aleluia, aquele do qual o próprio Deus disse: achei um segundo o meu coração, achei um segundo a minha vontade. Aqueles que para ele é apenas um cuidador de ovelha, aqueles que para eles, quando eu pedi para apresentar os filhos, o filho não foi lembrado, o filho não foi trazido. Esse é o meu amado, esse é o meu predileto, esse é o meu escolhido. Pode glorificar ao Rei da Glória, alabar. Celebra a igreja do Senhor, celebra, aleluia. Porque se você não entendeu até agora o que Deus está dizendo para você que está aqui nessa tarde, indignado com a situação, lutando e pelejando pela sua casa, Ele está dizendo: tu és o meu amado, tu és o meu escolhido, tu és o meu predileto em meio aos seus, em meio à sua família. Abrai, debrou, de calabraçu, de calamanto, de calabaceia. Tem pessoas aqui nessa tarde que quando Deus te escolheu no meio dos seus, não tinha ninguém crente lá dentro da sua casa, mas através da sua vida, quando Deus te escolheu e te tirou de lá, Deus foi salvando, Deus foi transformando, Deus foi mudando. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te amou em meio aos seus, Ele te escolheu, tu és predileto dele. Ele te olhou com outros olhos. Aleluia, aleluia. Às vezes a gente vai olhar no meio da nossa família, a gente vai chegar e chamar e vai dizer assim: ei, você não está vendo como é que as coisas estão? Vamos buscar a Deus, vamos fazer campanhas. Ei, às vezes você não vai encontrar ninguém com a mesma fé, com a mesma indignação, ninguém. Aí você olha e fala assim: mas meu Deus, como que essa pessoa pode ficar imóvel a essa situação? Mas aí, porque você é um indignado, um amado, um predileto, alguém que Deus escolheu, você fala: ele pode até ficar aí, mas eu não vou ficar parado. Ele pode até ficar aí, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, mas eu não vou ficar imóvel. Ele pode até não clamar, ele pode até não orar, ele pode não até fazer campanha, mas eu irei orar, eu irei levantar propósito, eu irei fazer campanha, porque eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero novidade de vida dentro da minha casa, no meio da minha família, eu quero salvação no meio dos meus. Pode glorificar e exaltar a Deus. Deus vai olhar, louvado seja Deus, glória a Jesus. Por quê? Porque quando, aleluias, quando Jessé olhou para Samuel e disse: tem uma está cuidando das poucas ovelhas, das ovelhas malhadas, que precisa de maior cuidado, Deus vai dizer: então chama. Samuel vai dizer: então manda chamar. Por quê? Porque enquanto este aí, que não foi lembrado, não se apresentar aqui, ninguém senta, ninguém come, ninguém bebe. E deixa eu te entregar algo da parte de Deus. A palavra de Deus vai dizer que quando esse jovem chega,
uivo de boa aparência. A palavra de Deus vai nos relatar dizendo que Deus pede para Samuel pegar o ódio. Pede para Deus, pede para que Samuel venha se colocar de pé. Pede para que todos venham ficar de pé ali naquele lugar, inclusive Abinadab, Samar e Eliabe. Ficam todos de pé. E eu imagino naquela hora o coração de Samuel pegando fogo, o coração de Samuel pulsando. Louvado seja Deus, glória a Jesus, com a certeza que ele estava diante de um dos maiores reis que iria sentar na cadeira de rei do povo de Deus, do povo de Israel. Com a certeza que ele estava diante do escolhido de Deus. Então ele agora pega, louvado seja Deus, a palavra de Deus vai nos relatar dizendo que diante dos seus irmãos, Samuel vai pegar aquele azeite, derramar sobre Davi, e a palavra de Deus nos relata dizendo que a partir daquela hora, a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Pode glorificar e alabar de graça. Sabe o que isso significa para mim e para você? Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. Que quando Ele te escolheu, quando Ele te chamou, quando Ele achou graça em você, significa que você não vai lutar sozinho pela sua casa, significa que você não vai lutar sozinho pela sua família, significa que você não vai estar sozinho nessa palavra, nessa peleja, nessa batalha, porque quando Deus pediu para separar Davi e ungir Davi, a palavra de Deus nos relata dizendo que imediatamente o Espírito de Deus se apossou de Davi, aleluia, glorifica e exalta o Rei da Glória. Pode glorificar a Deus, você que tem o Espírito Santo de Deus. Pode glorificar a Deus, você que não está sozinho nessa peleja. Pode glorificar e exaltar ao Rei da Glória, ao Rei da Glória, ao Rei Jesus, ao Filho de Deus. Glorifica a Deus, igreja. Celebra a Deus, igreja. Se tem Espírito de Deus aí dentro de você, glorifica a Deus. Se o Espírito de Deus habita em você, se o Espírito de Deus te impulsiona, exalta. Você não está sozinho. O Espírito de Deus está com você nessa batalha. O Espírito de Deus está com você nessa peleja. Ele te escolheu, Ele te preparou, Ele te amou, mas Ele também te capacitou e te encheu do Espírito Santo de Deus para pelejar a batalha. Oh, aleluia. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós temos muitas coisas para ser falado dentro desses 2 capítulos. Nós estaremos tratando tudo isso à medida que o Espírito de Deus for nos entregando durante todo esse propósito. A derrota do gigante. Mas eu quero te alertar aqui agora. Eu quero te alertar, porque talvez você já está se alegrando porque o gigante vai cair. Mas cuidado, até ele cair, significa que ele vai estar de pé, que ele vai estar se levantando. Ele vai se levantar, aleluia. Talvez para algumas pessoas ele já se levantou, aleluia, glória a Jesus. Talvez para algumas pessoas você já está enfrentando essa afronta, essa peleja, esse grito lá do outro lado, essa afronta lá do outro lado. Quem sabe o inimigo já está bradando aí dentro de você, já se levantou contra a sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Então eu te convido, aleluia, glória a Jesus. Eu te chamo dentro desse propósito. Consagre a sua vida, aleluia. Dá lugar para o Espírito de Deus agir e trabalhar em você, aleluia. Glória a Jesus, louvado seja Deus, porque, aleluia.
Jesus, louvado seja Deus, contra esses gigantes. Nós não conseguimos lutar sozinhos. Nessa peleja nós não conseguimos sozinhos. Eu e você, todos nós que estamos aqui nessa tarde, precisamos da presença de Deus, precisamos da presença do Espírito Santo de Deus, precisamos estar armado com as armaduras celestiais para pelejar nos lugares celestiais. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas se o inimigo se levantou aí dizendo: a porta não vai se abrir, o milagre não vai chegar, não haverá mais salvação dentro da casa dessa pessoa, lembra Satanás aqui nessa tarde e diz para ele: louvado seja Deus, você já caiu uma vez e vai continuar caindo, Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você é um ser derrotado. Pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Pode glorificar com mais alegria no seu coração. Pode celebrar, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Glorifica a Deus, igreja. Exalta o nome santo do Senhor, igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu confesso para vocês que não foi nada fácil subir em cima desse púlpito para pregar essa palavra nessa tarde, diante da afronta de Satanás contra a minha vida, ainda poucos minutos antes de subir em cima desse púlpito. Não foi nada fácil. O inimigo se levantou contra a minha vida para que eu não viesse subir em cima desse púlpito para pregar essa palavra, mas creia, eu disse a Deus dizendo: Deus, o inimigo não vai me parar, a afronta não vai me parar, eu subirei lá e entregarei essa palavra. Pode glorificar e exaltar a Deus, igreja. Pode glorificar e exaltar a Deus, igreja. Tem uma confirmação de Deus tão grande. Oh, aleluia, ao Cordeiro de Deus. Tem uma confirmação tão grande de Deus para essa palavra. O Espírito de Deus está, meus irmãos, trazendo as revelações ao coração de algumas pessoas aqui nessa tarde. E eu gostaria que vocês ficassem de pé, por favor. Fica de pé. Fica de pé. Aleluia. Oh, aleluia.